Olá pessoal, nós vamos tratar nesse vídeo de alguns institutos do direito civil que já existem e que podem ser úteis no enfrentamento de situações inesperadas. Nós sabemos que muitos contratos que estão em andamento foram abalados pela pandemia da Covid-19. Quais são os problemas que podem ser verificados nesses contratos e que foram causados por esse acontecimento que ninguém esperava? Podemos ver onerosidade excessiva, descumprimento do contrato, incerteza da possibilidade de se executar um contrato de prestação diferida, que é aquele que foi contratado, mas a prestação está marcada para ser efetivada no futuro. Pode ocorrer aí uma incerteza quanto ao cumprimento dessa prestação. E podemos ter também a situação de frustração da causa do contrato. Então, diante desses 4 problemas, nós vamos trazer alguns institutos, teorias, teses, que já foram trabalhadas pela doutrina, já foram muitas vezes aplicadas pela jurisprudência e que podem ser úteis neste momento. Antes de mais nada, é necessário esclarecer que pode ser que surjam algumas novas teorias moduladas para esse momento em especial. Mas enquanto isso não aparece ou não se consolida no nosso direito, nós vamos utilizar aqueles conceitos, aqueles institutos já existentes no nosso direito civil. Primeiro, eu quero deixar claro que, seja qual for a teoria que você vai utilizar, ou o instituto que você acha adequado ao teu caso, sempre será necessário lembrar de 4 princípios contratuais que devem balizar a aplicação de qualquer solução que você queira empregar. São eles: o princípio da boa-fé objetiva, pela qual as partes devem adotar um comportamento ético, colaborativo. A colaboração é muito importante em uma situação como essa, leal, e não se esquecer do dever de cuidado de uma das partes em relação à outra. Outro princípio que é muito caro ao direito contratual é o da função social do contrato, pelo qual nós temos que lembrar que os interesses envolvidos em um contrato não são apenas das partes, mas de toda a sociedade. Então, muitas vezes o interesse transcende as partes e se espraia para toda a sociedade. Vamos também lembrar do princípio da preservação do contrato. Esse princípio aparece no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, e ele prevê que sempre que possível deve-se preferir reajustar o contrato para preservá-lo, ao invés de resolvê-lo. Nós vamos ver que muitas das soluções acabam em resolução do contrato, mas a resolução é a última ratio. É necessário primeiro verificar se não seria possível preservar esse contrato, mesmo que em outras bases. E por fim, o clássico princípio do pacta sunt servanda. Por mais que a gente tenha que refazer as bases do contrato, não esquecer de que a finalidade do contrato é que ele seja cumprido. Então vamos às situações específicas. Primeiro, onerosidade excessiva. Se esse acontecimento
tornou para uma das partes a prestação excessivamente onerosa, o que ela pode fazer? Nesse caso, nós vamos apresentar a teoria da imprevisão, a nossa velha conhecida cláusula rebus sic stantibus, ou teoria da imprevisão, que no Código Civil ela aparece com o nome de resolução por onerosidade excessiva. Então, essa teoria ela está prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil. Ela tem alguns pressupostos, que são o contrato sobre o qual se queira aplicá-la, é um contrato de execução continuada ou diferida. O que significa isso? É um contrato de prestações sucessivas que se protraem no tempo. Ou execução diferida é aquele tipo de contrato que foi firmado em um determinado momento, mas a prestação será executada no futuro. Outro pressuposto é que no decorrer do cumprimento desse contrato haja um evento extraordinário e imprevisível. Então, a teoria da imprevisão, ela requer que o evento seja extraordinário e imprevisível, algo que não é comum de acontecer e que as partes não poderiam prever. O terceiro requisito é que esse evento torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes. E, além disso, temos o quarto requisito, que é a vantagem para outra, extrema vantagem para outra. Quer dizer, para que a gente aplique a resolução por onerosidade excessiva, nós teríamos que reunir esses quatro elementos e o mais difícil deles é configurar ao mesmo tempo a onerosidade excessiva para uma das partes e extrema vantagem para outra. Por que é difícil configurar esses dois últimos elementos? Porque nem sempre a onerosidade para um vai significar que o outro estaria ganhando mais do que deveria. Basta pensarmos num contrato de empréstimo bancário. Se para o consumidor ou o mutuário que fez o empréstimo tornou-se difícil cumprir aquela prestação, isso não significa que esteja ocorrendo uma vantagem extrema para o banco ao receber aquela prestação que foi pactuada. Então, a doutrina aponta a possibilidade de nós aplicarmos em conjunto com a teoria da imprevisão o artigo 317. O artigo 317, que está lá na parte das obrigações, ele também trata do desequilíbrio das prestações e não apresenta esse requisito da extrema vantagem. Sendo assim, se nós combinarmos a teoria da imprevisão com o artigo 317, nós não precisamos demonstrar o requisito da extrema vantagem para a outra parte. Basta que para uma delas esteja ocorrendo a onerosidade excessiva. Nós podemos aplicar também, para esses casos de onerosidade excessiva, uma teoria que foi encampada no nosso ordenamento pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa teoria se chama Teoria da Quebra da Base Objetiva do Negócio. Ela não aparece com esse nome, mas ela foi introjetada no Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, inciso 5, última parte. Então, essa teoria, ela preconiza que não é necessário que o evento superveniente que causou a onerosidade excessiva seja imprevisível. Pode ser até um evento que pudesse ser previsto pelas partes. Então, não exige imprevisibilidade do evento. E, pela teoria da quebra da base objetiva, basta que a parte demonstre
que aquela base em que ela vivenciava quando realizou o contrato não existe mais. Aquele cenário que a parte tinha quando contratou e que lhe possibilitava cumprir as prestações sem extremo sacrifício não existe mais. Então, quebrou-se aquela base e, por isso, é possível revisar o contrato. Quais são os encaminhamentos da teoria da imprevisão, da teoria da quebra da base objetiva ou do artigo 317? Ou seja, se eu aplicar qualquer um desses dispositivos, quais os encaminhamentos, o que vai acontecer com esse contrato? Nós temos basicamente dois encaminhamentos. Resolução do contrato. O que é a resolução? É a extinção do contrato. Como que isso vai se dar? É muito variado, porque cada contrato tem uma dinâmica diferente e quando se fala em resolução, pode-se ter vários tipos de providências a serem tomadas para resolver o contrato, né, dependendo, né, do tipo de contratação de que se está tratando. Como eu disse no início, nós temos no nosso ordenamento o princípio da preservação dos contratos. Então, sempre que possível, evitemos a resolução. Mas então, o que se faz com um contrato assim? O segundo encaminhamento é a revisão do contrato, o reajuste das prestações, de forma a torná-las adequadas e equilibradas àquele momento especial pelo qual a parte está passando. Pelo artigo 317 do Código Civil e também pelo Código de Defesa do Consumidor, essa hipótese de revisão ela é decidida pelo juiz, não depende da aquiescência do credor. Já pela aplicação da teoria da imprevisão, seria o credor quem teria que tomar a iniciativa de propor a revisão do contrato. Bem, passemos agora ao segundo problema que as partes podem enfrentar, que é o descumprimento da prestação. Nós temos vários tipos de inadimplemento, né? Temos o inadimplemento definitivo, o temporário, que também são chamados de absoluto e relativo. Então, vamos começar com uma hipótese de inadimplemento absoluto ou definitivo. Por que absoluto ou definitivo? Porque não é mais possível ou útil à outra parte que se cumpra a prestação da maneira como ela foi pactuada. Nesse caso, nós temos a pandemia da Covid-19, ela é configurada como um caso fortuito externo, ou seja, é aquele evento que é imprevisível e, sendo imprevisível, não poderia ter sido evitado. Então, a pandemia, para a maioria de nós, é facilmente enquadrada como um fortuito externo. E os fortuitos externos são causas excludentes da responsabilidade civil. Onde há um fortuito externo, não existe culpa. Não há que se falar que o devedor deu causa ao descumprimento. Então, nesse caso, como o devedor não deu causa ao descumprimento, a causa foi a pandemia, e também não se pode lhe atribuir culpa, se houver o descumprimento definitivo, absoluto da prestação, ele está liberado do dever de pagar perdas e danos e o contrato será resolvido. Como eu já comentei, cada contrato tem uma dinâmica de resolução. Outra hipótese é a do descumprimento relativo, pelo qual o devedor
que não cumpriu ainda poderá cumpri-lo, porque ainda é possível cumprir aquela prestação, ou ela ainda é útil ao credor. O melhor exemplo de prestação que é sempre possível e útil ao credor é a da prestação em dinheiro. Para essa, nunca se poderá falar em impossibilidade absoluta no cumprimento. Então, quais os impactos da pandemia na prestação ainda possível e ainda útil ao credor para o devedor? Qual é o impacto dessa pandemia? Da mesma forma como já foi tratado, a pandemia é um fortuito externo, então ela libera o devedor dos efeitos da mora. O devedor não estará incurso nos efeitos da mora, porque não foi ele quem deu causa ao atraso no cumprimento, ou ele não teve culpa no atraso, pelo atraso no cumprimento da prestação. Como nós estamos falando aqui de impossibilidade de cumprir, ou dificuldade de adimplir, como foi avançado, eu quero comentar uma teoria que já foi invocada e aplicada, inclusive, em decisões do STJ. A teoria chamada da exceção da ruína. Toda vez que se usa a palavra exceção, está se referindo a uma defesa, é uma tese de defesa do devedor. Então, essa exceção da ruína, ela é invocada pelo devedor que demonstra que se ele for obrigado a cumprir aquele contrato da maneira como foi pactuado, ele vai à bancarrota, ele vai à ruína. Só que não basta dizer isso, obviamente, Ele tem que demonstrar que essa situação se apresentou de forma inesperada, que não é uma falta de organização ou falta de técnica de sua parte, e ele também tem que demonstrar que aquele contrato que está sub júdice não é o único e ele tem um conjunto de outros contratos semelhantes àquele, e se ele for obrigado a cumpri-los todos, como foi avançado, ele irá à ruína. E isso deixará todos os seus contratantes, todas as contrapartes, sem a possibilidade de lhe exigir nada. Essa tese já foi invocada em alguns casos envolvendo planos de saúde, e o STJ já a aplicou. Então, se for necessário, é possível dar uma estudada na exceção da ruína e ver se seria cabível ali para a situação que se está enfrentando. Outro problema que pode decorrer da pandemia é a incerteza. Ou seja, aqui nós temos uma espécie de descumprimento antecipado do contrato. O contrato está em andamento, a prestação ainda não é exigível, mas o credor daquela prestação ele tem motivos justificáveis para temer e para entender que a outra parte não conseguirá cumpri-lo. Então, embora essa prestação ainda não seja exigível, o credor ele tem motivos razoáveis para acreditar que a outra parte não conseguirá cumpri-la. Nesse caso, nós podemos trazer o artigo 477 do Código Civil, que foi apelidado pela doutrina como exceção de inseguridade. A exceção é uma defesa por parte daquele que está inseguro. Então, o que diz esse artigo 477? Ele diz que se depois de depois de avançado o contrato, uma das partes tiver receios fundados de que a outra não conseguirá cumprir a prestação devido a uma diminuição patrimonial, e aqui a gente pode aplicar por extensão devido a um acontecimento imprevisto,
não conseguirá, a outra parte não conseguirá cumprir a prestação como foi avançada. Aquela que está insegura, que está temerosa, porque já está percebendo que o outro não vai dar conta de prestar, ela pode lançar mão desse artigo 477 para exigir duas coisas alternativas, ou uma ou outra. Né? Uma, pode exigir que o seu adimplemento, o seu pagamento seja feito depois do cumprimento da prestação por parte do outro. Ou seja, primeiro o outro cumpre, depois ele faz a sua parte. Então, seria uma alteração na ordem das prestações. Primeiro, o outro vai cumprir e depois aquele que está inseguro vai prestar o que deve. E a outra possibilidade seria exigir da contraparte uma garantia de que haverá o fiel e pronto cumprimento da prestação. Esse artigo 477, ele também é utilizado para fundamentar uma tese, uma teoria, que é chamada de teoria da quebra antecipada do contrato, que é justamente quando o credor de uma determinada prestação ainda não pode exigi-la, mas ele já está percebendo que o outro não conseguirá cumpri-la. E para essa teoria da quebra antecipada do contrato, nós temos um enunciado do CJF que diz o seguinte, que é o enunciado 437, que diz assim: a resolução da relação jurídica contratual também pode decorrer do inadimplemento antecipado. Então, aqui nós teríamos mais uma possibilidade para essa exceção de inseguridade. Além de alterar a ordem das prestações ou exigir uma garantia, podemos também pensar, em último caso, em resolução do contrato. E, por fim, o último problema seria a frustração da causa do contrato. O que é isso? Todo contrato é feito para atender a um anseio das partes contratantes. Às vezes, aquele motivo, aquela causa ou aquela razão do contratar deixa de existir. Será que isso seria motivo para a resolução do contrato? Essa teoria da frustração da causa do contrato, ela é tratada pela nossa doutrina, ela já foi aplicada em alguns julgados ingleses, mas nunca teve uma boa recepção aqui no Brasil, porque se diz que é muito difícil e tornaria muito inseguro para as partes se fosse trazido à discussão a causa do contrato. Só que agora nós estamos vivendo uma situação especial e estamos vendo que alguns contratos eles têm flagrantemente uma causa bem definida e eles não podem ser cumpridos. É o caso de alguém que contratou um buffet para uma festa de casamento. É óbvio que a causa desse contrato é a festa do casamento que não poderá mais acontecer. Então, para esse tipo de situação em que a causa é evidente, poderá ser possível invocar a teoria da frustração da causa do contrato para resolvê-lo. Então, nós temos também um enunciado do CJF, que é o enunciado 166, que abordou levemente a teoria da frustração da causa do contrato. Ele diz o seguinte, o enunciado 166. A frustração do fim do contrato
como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou com excessiva onerosidade, tem guarida no direito brasileiro, pela aplicação do artigo 421 do Código Civil, que é o artigo que trata da função social. Então, com isso, nós vimos 4 problemas e suas possíveis soluções que já se encontram introjetadas no nosso ordenamento e também algumas já aplicadas jurisprudencialmente. Muito obrigada!